Olá, queridos, está no ar o Cabeça para Cima, começando aí uma semana super especial, a semana onde a gente comemora 24 anos da Rede Boas Novas de televisão, 24 anos no ar, transmitindo Jesus, abençoando vidas, levando o amor de Jesus até você. É muito especial, né? Nós aqui somos gratos a Deus por podermos participar desse projeto, dessa obra tão maravilhosa que Ele tem aqui na Terra para poder cumprir com o ID, a ordem que Ele mesmo deixou para todos nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação conosco, não apenas no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. E querido semeador de Boas Novas, está aí para você, mais do que nunca, um agradecimento super especial. Você é muito, muito, muito querido e você é responsável também por nós estarmos aqui agora há 24 anos transmitindo Jesus pela Rede Boas Novas de televisão. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e de levar as boas novas de Cristo para todas as pessoas. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema bastante interessante e que, na verdade, ele é pouco falado. Você, por exemplo, já foi a um médico e saiu de lá com um diagnóstico de virose? E saiu também com aquela sensação de que quando os médicos dizem que a gente tem virose, é porque eles não sabem de fato a doença que a gente tem? Já? Pois é. Mas brincadeiras à parte, o assunto de hoje é um assunto sério. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 8.000 doenças que elas são consideradas raras. São doenças pouquíssimo conhecidas, elas atingem uma parte pequena da população, contudo, elas têm uma altíssima taxa de letalidade. No Brasil, 13 milhões de pessoas têm doenças raras. Essa semana está sendo comemorada a Semana Rara aqui no Rio de Janeiro para chamar a sua atenção para essas doenças. E já sabe, Cabeça para Cima não podia ficar de fora. Nós também queremos chamar a sua atenção para doenças raras. É o nosso tema de hoje. Começamos com o informativo. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, atualmente o Brasil conta com 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. Por norma, as doenças raras são de origem genética, manifestando-se logo nos primeiros anos de vida da criança. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e da Eurodis, as doenças raras são aquelas classificadas seguindo 4 principais fatores: incidência, raridade, gravidade e diversidade. A previsão é que cerca de 8% da população mundial tenham algum tipo de doença rara, ou seja, uma em cada 15 pessoas. Pois é, né, gente? Você já ouviu falar de doença rara? Sabe qualquer uma delas? Conhece alguma delas? De repente você aí em casa tem alguém que pode estar com uma doença rara e você nem tem noção disso. É importante da gente falar. Movimentos estão sendo colocados para que a gente possa ter percepção e conhecimento dessas doenças e Cabeça para Cima está nessa, né? Vamos conversar hoje sobre essas doenças e para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Renato de Paulo, ele que é fisioterapeuta, diretor do Instituto Reabilitar-te da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, mais uma vez, né? É um prazer retornar, Celeste, com um tema tão raro, um tema ímpar, que precisa ser discutido, precisa ser falado, e que bom que, mais uma vez, a Rede Boas Novas, o seu programa, abre essa porta. É isso aí. E crédito para você que provocou a gente para a gente conversar sobre esse tema, chamando a atenção para ele, né? É isso que a gente quer fazer mesmo, chamar a atenção, entender o que está acontecendo, quais são essas doenças e que tipo de ação a gente ainda precisa fazer. Obrigadíssima, Obrigado. De verdade. Também conosco o Tony de Paula, ele que é vereador da cidade do Rio de Janeiro, está aqui com a gente hoje também. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Celeste. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com os seus telespectadores. E eu quero abraçar toda a Rede Boas Novas e eu espero que esse nosso bate-papo seja altamente esclarecedor e que ninguém tenha vergonha de não saber do tema. Porque eu até pouco tempo atrás também não sabia do tema. E hoje eu vou explicar como eu entrei nesse tema tão raro e como que esta questão das doenças raras
invadiu a minha vida de uma forma tão especial. Bacana, bacana. É importante mesmo. E é legal falar isso, né? A gente não precisa ter vergonha de não saber. A gente precisa ter vergonha de se aquietar, de não buscar saber, de não se interessar, né, quando se chama atenção. Então, é isso. Tem tanta coisa que a gente não sabe, mas aí vai tomando conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Vamos falar sobre doenças raras exatamente para dar conhecimento, para começar a chamar a atenção das pessoas sobre um tema tão importante. A gente já falou um pouquinho, né, no informativo sobre o que é uma doença rara, mas vamos falar de novo, vamos, né, de uma forma até mais prolongada, tentar entrar no mérito. O que é uma doença rara? É diferente da virose que eu brinquei ali, né? Diferente. Porque a gente vai no médico, o médico não sabe o que é virose, a gente sai de lá com a certeza de que não está sendo medicada adequadamente, mas independente das viroses existentes, né? Cerca de 8 mil doenças raras? 8 mil doenças raras, afetando 6 a 8% da população. Para ser diagnosticado com doença rara, é necessário que essa doença atinja um número bem pequeno, em torno de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, 5 a cada 10 mil habitantes. Para você ter uma ideia, tem doenças tão raras que ela é 1 a cada 150 mil. Uau. Em alguns países da Europa só tem uma pessoa com a doença, já que os países são menores do que aqui na América Latina. E geralmente o médico fala que é virose, mas às vezes ele fala que é catapora, que é hérnia de disco, não importa. O diagnóstico, ainda que não traga a cura, ele traz uma temperança, por pelo menos você saber que as pessoas que estão cuidando de você sabem o que é. Agora imagine você passar anos da sua vida, 8, 10 anos, buscando saber o que seu filho tem. Você sabe a clínica, sabe o que ele manifesta, mas não sabe encontrar um profissional que feche um diagnóstico. E isso por é uma óbvio, realidade. você está colocando, né? Ela tem que atingir um número pequeno de pessoas, você já deu aí as proporções, e por óbvio, se atinge tão poucas pessoas, provavelmente é pouco estudada, pouco focada, né, para um desenvolvimento, para se entender de fato como é que ela acontece, como é que ela deve ser tratada. E aí a gente usa aqui o nosso vereador, porque aí a gente vai precisar de envolvimento, a gente vai precisar de atenção, de quem dê valor à vida, ainda que seja de uma só pessoa. Né? E por essa questão, Celeste, da raridade da doença, o poder público ele tem dificuldade de se debruçar sobre o assunto, sobre essa temática tão importante com a relevância que ela exige. Ou seja, porque é uma doença rara e porque ela atinge um número tão pequeno da parcela da população, você não ouve o grito desse cidadão, você não ouve o clamor desse cidadão. Com isso, o Estado, o poder público, fica insensível a este cidadão. Primeiro, pela questão numérica, são poucos. Segundo, porque muitas vezes ele não dispõe de profissionais qualificados para lidar com aquele tipo de enfermidade. Como que eu passei a lidar com isso? Fui eleito vereador aqui da cidade, do Rio de Janeiro. Dr. Renato é meu irmão, de sangue, pai e mãe, e ele já lida com isso há algum tempo, e ele me chamou a atenção. Assim que eu fui eleito, ele disse: mano, a gente precisa se debruçar em cima desse tema. E quando eu fui me debruçar politicamente em cima desse tema, primeiro eu tive um orgulho imenso em poder contribuir politicamente para isso. Mas eu fiquei assustado em perceber que uma cidade como Rio de Janeiro, uma cidade grandiosíssima, uma cidade da Copa do Mundo, das Olimpíadas, ela é tão atrasada na questão desse tema de doenças raras. Por isso, é muito importante que nós tenhamos, não só no Rio de Janeiro,
mas em todos os outros municípios do nosso país, em todos os estados, e uma política pública federal, não é? Principalmente, que trate desse assunto de uma maneira que a política se volte a essas pessoas, ainda que sejam uma parcela pequena da população, mas é uma vida, e uma vida é muito importante. E, afinal de contas, a gente está falando aí, 13 milhões de brasileiros, né? Têm doenças raras. Como é que uma doença, a gente falou, né? A letalidade, a raridade mesmo dela, a quantidade de pessoas que ela afeta, etc. Mas, assim, como que se classifica a doença rara, né? Como é que a gente entende que essa realmente é uma doença rara? Quando começou a questão da chikungunya aqui no Rio de Janeiro, acho que ela começou como doença rara, porque ninguém acreditava, né? Era um pouquinho, quando se deu conta já estava aí a população toda tomada, e a gente está vendo a dimensão que isso tomou, não só no Rio, mas no Brasil e tal. Como que a Organização Mundial de Saúde, ou os órgãos responsáveis, definem e determinam que determinada doença ela vai para o catálogo das doenças raras? Então, o fator numérico ele é o crucial. Perfeito. Essa média de 5 a cada 10 mil habitantes. Num espaço de tempo? Não, por nascimento. E porque muitas dessas doenças são congênitas. Você tem um caráter hereditário nela. E outras não. Outras podem ser virais, bacterianas, adquiridas, mas ainda assim continuam raras. Essa raridade ela é aumentada devido à falta de profissionais, como o vereador disse, que conseguem diagnosticar essa doença. Então, hoje, nós temos alguns centros de referência. Quando a família vai no médico, não sabe o que é, mas é sangramento, então vai no hematologista, mas é vascular, então vai no cirurgião vascular, mas é neurológico, e ninguém consegue entender, geralmente se mandam para centros de referência. Aqui hoje nós temos no Rio de Janeiro o IPPMG, o Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, e o Hospital Universitário lá na UFRJ. São 3 lugares que se tem a possibilidade de fazer testes genéticos, e por essa genotipagem que nós chamamos, uma espécie de um mapa que você consegue decifrar e perceber que falta alguma parte desse DNA que codifica uma proteína, ou esse DNA vem com um comando de fazer proteínas erradas, e talvez esse único defeito gere toda a clínica que pode fazer a criança morrer muito cedo, ou, quando mais tardio, levar sequelas que geralmente levam uma vida de dependência. Então, não é uma doença que atinge só a vítima, ela vitimiza uma família. Verdade. Geralmente, uma mãe não pode mais trabalhar, porque tem que ficar cuidando dessa criança. Mães que eu mando um abraço. Hoje era para ter mais 2 mães queridas conversando com a gente, mas é a realidade. A filha não se sentiu bem, a Clarinha não se sentiu bem. Essas pessoas vivem o dia a dia de serem guerreiros em prol da causa, mas são vítimas também. Eu falo isso porque o slogan da deficiência é nada por nós, sem nós. Eu e o vereador Tony não temos a deficiência e nós não conseguimos nem mensurar o que é isso. Mas temos a empatia cristã de nos colocarmos na pele do outro, no lugar do outro, e por isso estamos nessa briga. E esse é o grande desafio, né? Que a gente possa olhar para os problemas dos outros, até independente de que sejam problemas nossos também. Mas a humanidade, né? Requer que a gente tenha olhar mesmo, olhar de piedade, olhar de batalha para poder resolver problemas. Luta por direitos. Né? Luta por direitos. E eu estava vendo e lendo sobre isso, uma coisa que merece atenção, 30% das pessoas que têm doenças raras, elas nem chegam a 5 anos de idade, morrem antes dos 5 anos. É muito grave. Loucura. Uma parte importante é a gente olhar para trás, tá? Há menos de 200 anos, isso acontecia com sífilis. Isso acontecia com catapora.
não existe doença sem cura. Existe doença que o ser humano ainda não sabe como curar. Então, a sífilis e a catapora hoje são doenças corriqueiras porque se mergulhou para se entender a fundo como funciona a anatomia humana, como funciona a nossa biologia, como medicar. E essas doenças encontrarão cura em algum momento se os esforços forem capazes. Não há impossibilidade. Eu dou o exemplo de uma síndrome muscular que quando eu entrei na faculdade, eu lia, me ensinaram, hoje eu sou professor dessa faculdade, e me ensinavam que essa pessoa morria com 14 anos, 15. É a síndrome muscular de Duchenne. Hoje, eu tenho amigos com 30, 40 anos com a mesma doença, num espaço de 15 anos. Ou seja, esse número de 30% tende a diminuir se os esforços com pesquisa, poder público aumentarem. Verdade. Eu já preciso ir para o intervalo, vou dar a minha primeira paradinha aqui, a gente volta para falar um pouco dessa linha, entender um pouco mais, né, quais são, que doenças a gente pode arrolar aqui e falar, até de repente as pessoas, né, identificarem essas doenças e que tipo de perspectiva a gente pode ter, de esperança a gente pode ter de que o poder público se volte para tratar mesmo disso, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, cabeça para cima hoje aqui se aliando a um movimento de chamar a atenção para as doenças raras, um tipo de doença que é muito pouco conhecido, tem pouco investimento, poucos profissionais capacitados para resolver o problema, mas hoje 13 milhões de brasileiros têm doenças raras e a gente precisa cuidar. Dia 28 de fevereiro foi o dia da doença rara, mas esse ano, como foi aí um tempo, né, de feriado, carnaval, etc., agora está se fazendo um movimento para chamar a atenção da população em prol dessas doenças. E a gente daqui a pouquinho vai conhecer um pouco mais desse movimento e dessa questão toda. Vamos lá, que tipo de doença é chamada de rara? Por exemplo, eu vi que uma delas é a hemofilia, né? A hemofilia é uma doença rara. Eu não achei que ela fosse uma doença classificada assim, mas é uma das doenças. Que mais? Que outras doenças tem? A hemofilia talvez ela tenha sido um pouco mais popular, talvez não vinha para essa imagem da rara, por causa do Betinho. O Betinho influenciou muita gente a doar sangue, ele foi o hemofílico, né? O Enfio, o irmão dele, também foi. Então, teve quando a mídia trata do assunto, o tabu vai embora e a raridade vai embora também. Quando a mídia trata do assunto e quando pessoas se colocam à frente, né? Porque a mídia deu visibilidade, de repente, assim. Mas aí, vamos ver, tivemos alguém que se colocou lá e disse, vamos chamar a atenção, vamos falar sobre isso. Perfeito. Então, o exemplo que eu posso dar, as pessoas talvez conheçam algumas, que nem sabem que são tão raras. Eu vou falar a frase para tentar desmistificar. Se você busca doenças raras na internet, vem lá, as 10 doenças mais bizarras que você não gostaria de ter. Quando você usa essa palavra bizarro, você desumaniza a pessoa e joga o problema, a doença, como a parte principal. Tá? Eu imagino quão pesado, quão né? bizarro devia ser na Idade Média alguém ter pintas na pele, como catapora, mandava se queimar. Então, hoje o vitiligo dizimava famílias. Você é negro, sua mulher é negra, teu filho tem manchas brancas, adúltero, mata a mulher. Então, essa necessidade de se falar e desmistificar vai fazer com que o assunto se torne um pouquinho mais popular. Uma doença rara, mas que alguém já deve ter ouvido falar, é a síndrome do nervo trigêmeo. É um nervo que sai do cérebro e inerva 3 partes da cabeça, a nuca, a face e a mandíbula. Quando esse nervo inflama, é uma dor tão grande, neural, que a doença é conhecida como a síndrome do suicídio, devido à taxa de pessoas que se matam por causa dessa doença, porque não há analgésico que ajude a passar na época de crise. Outra síndrome comum, infelizmente, cada vez mais comum,
é a síndrome de Crohn. Não sei se alguém já em casa já ouviu falar. É uma alteração do trato gastrointestinal, principalmente intestino. Então, tudo que nós comemos é o que nos dá força para vivermos. E essa pessoa come, mas o intestino dela perfura. Então, ela tem infecções recorrentes, não pode comer qualquer coisa, tem esse detalhe de perder nutrientes, então não consegue desenvolver. É uma doença que causa bastante sofrimento também. As doenças musculares de Duchenne, hoje, para você ter uma ideia, todas essas doenças infantis, quando se dá uma estabilidade, nós temos um projeto junto com o Instituto chamado Novo Ser, aqui no Rio de Janeiro, a ABFC, Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Roda. Todos esses doentes que a gente está falando são atletas, jogam bola, em cadeira de roda mesmo, ganharam autoestima. Então, também tem que se tirar esse estigma da piedade. Ninguém quer pena, é direito do cidadão. Se eu quebrar minha perna, eu quero que o meu imposto cuide disso. Se eu tiver um filho com uma síndrome rara, eu quero que o poder público cuide disso. Eu vou ficar te provocando hoje, né? Porque, assim, eu acho que pena e piedade são coisas distintas. Pena, um negócio assim que aí, ai, coitadinho, não sei o quê, papapá. Já a piedade, ela te faz olhar, te faz cuidar, a compaixão. te faz... Concordo com você. Então, ela faz você se mover. Se mover, exatamente, se mover. exatamente. E eu fico pensando, você agora há pouco, Celeste, falou sobre a chikungunya, não é? Eu fico pensando, pegando esse simples exemplo, se uma dessas doenças raras citadas pelo Dr. Renato, se elas fossem virais desse jeito, se elas pegassem boa parte da população, não é? Qual era o comportamento do poder público imediatamente? Com certeza seria o mesmo comportamento que ele teve com, por exemplo, a chikungunya, que até pouco tempo atrás nós não tínhamos domínio sobre ela, não é? Nós tínhamos pouquíssimo conhecimento sobre ela, muito mal comparando, é apenas um exemplo. Então, diante do poder público, o número diminuto de pessoas com essas enfermidades faz com que ele não enxergue essas pessoas, não é? A Portaria Federal 199, ela determina de que cabe aos municípios, não é? Esse cuidado sobre pessoas com doenças raras. Por isso, é tão importante de que cada vereador no seu município seja uma voz. Aliás, é muito importante que a gente diga isso. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, amanhã faremos um pronunciamento na Câmara para mais 50 colegas, já que somos 51, onde mostraremos de que este não é o tema do vereador Tony de Paula, esse é um tema de todos nós, sabe? Por quê? Porque quando é um tema, esse é um tema tão grande, esse é um tema tão importante, que seria desonesto da parte de algum parlamentar, de algum político, assumir esse tema para si, como se ele tivesse algum tipo de paternidade sobre esse tema. Na verdade, nós somos uma pequena voz, mas se todos os políticos não entenderem a mesma coisa e não nos movermos como vozes únicas, e aí eu quero fazer esse apelo aqui no seu programa, que é para o Brasil todo, não é? Para que colegas vereadores destes milhares de municípios que nós temos Brasil afora, movam-se nesta questão, porque esta temática é uma temática municipal. Nós precisamos nos debruçar sobre esse tema. Eu acho assim da maior importância que o senhor está colocando, vereador, especialmente porque quando um tema, um assunto, um problema, ele se torna de todos, ele pode passar governos, ele pode passar
pessoas, ele vai Ele não tem o carimbo subsistir, de um. né? Porque uma das piores coisas que a gente tem, e nos nossos municípios, Sim, estados, sim. Brasil, Verdade. o tempo todo, é essa questão, né? São bandeiras que são daquele governo. Sim. E quando vem um outro governo, quando vem outros vereadores, outros deputados, aqueles assuntos eles morrem porque foram bandeiras de alguns e não são olhados com essa importância que o senhor Aí destaca que está. agora. Quando Então, você fundamental. Quando você tem uma construção, quando você tem cimento, pedra, areia, tudo bem que seja uma bandeira de A, B ou C ou de algum partido, mas nós estamos falando de causas. Causas não podem ter bandeiras, causas não podem ter partidos, causas não, coisas sim, causas não podem. Verdade, concordo plenamente. E por isso que a gente está aqui falando e é importante a sua presença hoje aqui, levantando essa causa, bandeira de uma causa que precisa ser adotada e assumida por todos nós, de verdade. Como é que a gente pode perceber, me chama muito a atenção, e assim, uma coisa que tem me impactado ao ler e ao falar sobre a questão da doença rara, é esse alto nível de mortalidade, né? E antes dos 5 anos, as crianças podem morrer por conta das doenças raras. Como é que a gente pode perceber que é uma criança, porque aí isso é percebido na infância mesmo, né? Sempre na infância. Sempre na infância. Sempre. Às vezes até antes do nascimento. É capaz de ter um diagnóstico por imagem e até mesmo por colher o líquido amniótico do bebê e fazer um teste genético e comprovar antes do parto. O que chama atenção? Quais são os sintomas que devem acender alerta para a gente? A primeira coisa é ter o acompanhamento de um pediatra. É muito importante que o pediatra seja consultado até antes do nascimento, porque é possível se fazer um aconselhamento genético. Você tem na família um tio distante com alguma doença que você acha que isso pode ser aquela doença rara, faz o aconselhamento genético. O geneticista, o pediatra, vai olhar a sua matriz genética do seu marido e vai ver se há alguma incompatibilidade. Uma vez tendo isso, é bom conversar também com o pediatra para fazer um pré-parto. Existe o pós-parto, né? Mas o pré-parto, ou seja, que a mamãe e o papai saibam como estão seus níveis de ferro, de zinco, de vitaminas. Porque o que você vai doar para o bebê nascer é o melhor de você e o melhor da mamãe. Isso aí, quando está querendo engravidar, está querendo engravidar, está querendo ter filho, começa a olhar como é que você está de saúde para poder... Nesse ponto aí, Celeste, nós estamos apresentando um projeto de lei. Como é que nasce um projeto de lei? E a população precisa saber disso. O projeto de lei, ele nem sempre nasce na cabeça do político. O projeto de lei, ele nasce na necessidade do povo. O político, ele apenas instrumentaliza isto em algo concreto. Então, nós estamos apresentando um projeto de lei que não é nosso, nós estamos instrumentalizando isso. Mas é uma ideia desses pais, é uma ideia dessas pessoas que sentem na pele esta dor dessas doenças raras, que é nós criarmos aqui no município. E fica uma ideia para outros vereadores também, de outros municípios também, a linha rara. E o que é isto? É um contato de comunicação entre o cidadão e o poder público, não é? Aonde ele tem a facilidade de poder ter um contato direto, uma linha de contato para que ele possa ter as suas dúvidas dirimidas, para que ele possa saber aonde levar o seu ente querido, onde é o ponto de socorro mais próximo, porque hoje quem tem a doença rara, e principalmente quem cuida de quem tem a doença rara, se sente numa ilha, porque ele não sabe qual hospital público levar, ele não sabe aonde há um ponto de atendimento. Por isso, desse projeto de lei, repito que não é nosso, estamos apenas instrumentalizando para humanizar mais esse contato. Você citou 3 locais aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, HU, o IPPMG também faz parte da universidade,
é um Instituto Fernandes Figueiredo. Instituto Fernandes Figueiras, que faz parte da Fiocruz. São 3 centros de referência, onde se pode fazer esse diagnóstico genético pós-parto. E complementando a resposta, quando o pai suspeita, que bom desse projeto, vereador, onde ele vai poder, suspeitando, ligar para alguém e falar, olha, meu filho não anda, todos os meninos da creche andam. Ou meu filho tem dificuldade de ganhar peso. O que eu faço? Onde eu posso encontrar um pediatra? Então, as suspeitas são, não desenvolveu de maneira correta a criança, procure um médico. Esse médico deveria ser a ponte para o médico especialista. Se isso não ocorrer, procure esses serviços ou no HU, ou no Fernandes Figueira, ou no IPPMG, levando a sua queixa. Se for dentro desse quadro de sintomas da doença rara, lá você vai ter sua causa acolhida. Isso você consegue fazer pelo CISREG. Você vai em qualquer posto de saúde. Ai, não faço não. Esse posto de saúde... Esse nome aí danou-se, né? Aí danou-se. Infelizmente. Acho que eu vi um negócio, uma fila para atendimento, tinha quantas pessoas na frente? 2.000, não sei quanto e tanto. Infelizmente. Pô, mas é o único caminho. Eu tenho que confessar também, verdade seja dita, a luta que a prefeitura, que a atual administração está tendo de diminuir esta fila louca, esta fila desumana, esta fila terrível. Hoje é uma fila da morte. Sem dúvida porque nenhuma. Porque a pessoa sabe que não vai ser atendida. Não vai ser atendida. Ela sabe Quando que não a vai gente, ser às vezes, fala aqui, chama atenção, diz para a população, olha, se você... Importantíssimo, por exemplo, o câncer, né? Se a gente quer vencer a batalha contra o câncer, seja proativo. Né? Quanto antes, melhor. Quanto antes, mais chance. Aí você tem... Aí ele entra numa fila dessa para ter o primeiro atendimento, o segundo... Mas daqui isso aqui, eu não quero nem falar nisso aqui, porque a gente não está falando de desesperança. Hoje a gente está falando de esperança, né? De movimentos que possam nos levar a ter um maior contato, maior ação, maior atitude sobre... essa questão das doenças raras, que por acometerem poucas pessoas, elas são pouco olhadas, elas são pouco cuidadas, pouco tratadas. Mais 13 milhões de brasileiros não é pouca coisa, né? De jeito nenhum é pouca coisa. Eu já preciso para o intervalo de novo, dou minha paradinha e a gente volta já já. Quem é mais atingido, homens ou mulheres, hein, por essa doença? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, doenças raras é o nosso papo aqui hoje, né? Contando com a presença do Dr. Renato, do nosso vereador Antônio de Paula, pessoas que estão aí levantando bandeiras, né? E buscando chamar a atenção aí para a questão das doenças raras aqui no Brasil. Muito bom. Quem é mais atingido por esse tipo de doença? Não dá para se ter essa prevalência. Não. Até mesmo cada doença tem a sua. Por exemplo, a Duchenne, ela é de menino, porque ela tem um cromossomo do pai envolvido. Outras são mais de menina, mas no pacote dos 13 milhões, não dá para se ter essa prevalência. O que é interessante, a fala que você disse, 13 milhões não são poucos, mas dificilmente eles estão unidos, porque estão muito diluídos nesse país enorme. Por isso que se apagam, por isso que não aparecem, por isso que não tem sido objeto de atenção. Nós tivemos agora, no dia 5, uma caminhada que reuniu mais de 300 pessoas no aterro do Flamengo. E o olhar das mães e das crianças de acharem igual, não dá para narrar. Que todo aquele... o estigma, né? O estigma. Vai por terra. Eu tenho uma coleguinha... Eu não estou sozinho. Não estou sozinho. Somos poucos, mas não somos invisíveis. Essa é a sensação quando você está próximo, né? A gente tem isso. Queria achar pares, queria achar pessoas que pensam como nós. É bom a gente achar iguais. Celeste, né? a gente está também criando aqui no município o direito do cidadão que possui doenças raras ter o que nós estamos chamando preliminarmente de uma carteira rara. O que é isso? O portador de doenças raras, ele precisa ter uma carteira rara
que é uma carteira de identificação de que ele é um portador de uma doença rara. Caso ele tenha alguma necessidade, vai estar especificado nessa carteira qual a ajuda que qualquer cidadão poderá dar a ele, caso ele tenha algumas reações específicas da sua enfermidade. Perfeito. Essa carteira também dará direito ao parente desta pessoa com doença rara de poder acompanhá-lo no leito do hospital, não é? Hoje em dia, se eu ficar enfermo, não é? A minha esposa, por exemplo, ela não pode ficar ali no leito do hospital. Mas uma pessoa com doenças raras, ela precisa ter um cuidado especial. E por nós não termos em todos os hospitais, em todas as clínicas, profissionais qualificados que saibam lidar com aquele tipo de enfermidade, a presença do parente é fundamental. Eu estava até lá fora conversando antes com meu irmão, o doutor Renato, sobre as pessoas que possuem, por exemplo, o que popularmente a gente conhece como ossos de vidro, não é? Osteogênese imperfeita. Que o profissional que não conhece aquilo, apenas no lidar, no pegar o paciente, ele pode quebrar um osso. Uau. Não é? Apenas no trocar da maca, ele quebra o paciente. Então, se não tiver ali o parente próximo, a gravidade pode aumentar muito mais. Então, esse é um projeto que nós estamos criando e chamo a atenção também dos nossos colegas vereadores para que repliquem isso nos seus municípios. Por quê? Porque isso facilitará e muito a vida de parentes e de pessoas com doenças raras. Eu queria aqui engrossar essa voz, sabe, de pedir aí que nossos parlamentares, nossos vereadores, já que isso é do âmbito, né, da Câmara Municipal, que pudessem realmente levantar essa bandeira, porque a gente vê o nosso país, nós nem sempre damos tanta importância para isso, até temos a noção, mas o nosso país é um país que é muito adiantado em pesquisas, né? Descobertas muito relevantes já aconteceram a partir daqui. A gente vê uma resposta aí, por exemplo, a uma vacina dessa questão de dengue, chikungunya, etc., em função dos profissionais do nosso país, né? Indo à luta, e foi preciso aí um empurrão da população, uma vontade política para que se começasse essa pesquisa, e está aí a gente tem uma resposta num tempo que a gente tem que admitir, é um tempo relevante, é um tempo curto, né? Importante de pesquisa. Então, se tiver vontade política, se tiver um movimento político, certamente que a gente vai ter velocidade no olhar para essas doenças e a busca de tratamento, busca de cura, busca de, por exemplo, alguns movimentos, algumas ações como essas que o senhor está colocando, que já vão melhorar a vida das pessoas, né? Melhorar de forma significativa. Há uma coisa que quando eu mergulhei nesse mundo, e é algo muito ambíguo que eu vou falar, que é o mundo lindo das doenças raras. Não é lindo porque a doença é linda, é lindo porque esses sobreviventes são lindos, eles são guerreiros, eles são heróis demais. Eles falam sobre remédios órfãos. E o que é isso? É a dificuldade que muitas vezes um cidadão que possui uma doença rara, sabe, Celeste, tem cidadão que já foi diagnosticado, já se sabe qual é a sua doença, mas ele está condenado à morte. E por quê? Porque o remédio que ele faz uso, né, doutor Renato, é tão caro, que somente o poder público poderia comprar esse remédio e dar a este paciente o direito à vida. E muitas vezes o poder público nega, mesmo com ordem judicial, nega isto a esse cidadão, não é? Então, é uma outra luta. Então, não basta saber qual é a enfermidade, há um conjunto de ações que o poder público precisa fazer e, entre essas ações, facilitar com que esse medicamento chegue até a esse paciente
desburocratizar esta vinda deste medicamento do laboratório até esse paciente. E outra coisa, quando se fala sobre pesquisa, Celeste, se há uma coisa que não combina com pesquisa, são as nossas predisposições a entendermos algumas coisas como ética ou não ética em alguns sentidos. Por exemplo, quando nós falamos do canabidiol, não é? Quando nós falamos sobre isso, por que é um tabu? Porque é uma substância que a gente tira da maconha, não é? E quando a gente fala maconha, as pessoas associam de que se está falando sobre liberação de drogas. E não tem nada a ver. A gente está falando de uma substância que a gente retira da maconha para o tratamento de algumas doenças neurais, por exemplo. E vai ser trabalhada cientificamente para atingir esse propósito e para responder e não adianta. Então a gente precisa entender isto que existem pessoas que dependem disso, dependem dessas pesquisas. A gente não pode misturar as bolas, né? Não pode misturar as bolas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso aí. E todo mundo entende essa frase maluca aqui de que uma coisa, outra coisa e outra coisa. É verdade. Eu estava lembrando, há poucos dias eu ouvi uma matéria onde uma mulher, ela estava implorando ao governo uma desburocratização. Eu não sei se a doença dela era uma doença rara, mas uma situação exatamente como o senhor acabou de relatar. E ela dizia assim, eu preciso morrer porque eu não posso pagar pelo remédio que está disponível, mas só se eu tiver dinheiro, porque o governo não viabiliza que eu tenha esse medicamento. É muito duro, muito duro. Gente, olha só, 13 de fevereiro a 13 de março a 22 é a Semana Rara aqui no Rio de Janeiro. O que é a Semana Rara? O que acontece ao longo dessa semana? Como que as pessoas podem participar? Como que elas podem se integrar a esse raro movimento? A Semana Rara é uma jornada de conscientização, conversa, bate-papo sobre essas doenças raras. Nós vamos ter, a partir de amanhã, todo mundo que está em casa vai passar pela Cinelândia. Quem está em casa e não passaria, mas pode ir à Cinelândia, vá. A partir das 9 horas da manhã, nós já estaremos todos lá, diversas associações de pais, mães, cuidadores de doentes raros, conversando a respeito. Teremos roda de conversa com psicólogos, fisioterapeutas, teremos teatro. A ideia é que a população do Rio participe junto com essas associações da primeira, muito orgulho, que vai ser a primeira de muitas, Feira Rara do Rio de Janeiro. Perfeito. No dia, deixa eu só te dar esse panorama, porque é uma jornada. Então se prepara. Aí logo depois você vai ter um tempinho para descansar, mas já no dia 16, na Tijuca, na Rua Ibituruna, na Veiga de Almeida, de 2 às 10 da noite, nós teremos um fórum, onde vamos reunir os maiores pensadores acadêmicos e políticos para discutir dentro da academia, onde se faz pesquisa, doenças raras. No dia seguinte, dia 17, começando de manhã, teremos uma jornada científica sobre doenças raras na UERJ, no auditório principal da UERJ. Isso é só uma semana. Aí na semana seguinte, no dia 22, numa quinta-feira, na Unigran Rio, lá em Caxias, teremos a primeira feira e a primeira jornada rara da Baixada Fluminense. Então a coisa começou no Rio, ecoou, e a gente espera voltar aqui ano que vem, anunciando Cabo Frio, Bacaxá, outras cidades do estado do Rio. E olha que você esqueceu até de falar sobre a audiência pública, hein? Que eu vou deixar para você, é mais importante. Talvez. A audiência pública é na sexta-feira. Sexta-feira, dia 17, não é isso? Perdão, segunda-feira, dia 20. Segunda-feira, dia 20, isso mesmo, é tanta data. Segunda-feira, dia 20, a Câmara Municipal vai parar para receber as pessoas com doenças raras. Nós vamos ter as principais autoridades do nosso município,
secretário de Saúde vai estar lá, nosso prefeito está confirmando a sua presença, vai estar lá também, para nós discutirmos esse assunto e colocarmos o Rio de Janeiro na vanguarda desse assunto. Amém. Debruçando sobre esse assunto, porque a maior temática das últimas eleições aqui no Rio, e foi o slogan do nosso prefeito que ganhou as eleições aqui no Rio, foi cuidar das pessoas. E nós estamos cobrando isso dele. É isso aí, eu espero que a gente possa realmente cuidar das pessoas aqui no Rio, no Brasil inteiro, que, aliás, é o que menos está se fazendo nesse momento. Né? Então, a gente está falando de um movimento como esse aqui, é algo absolutamente especial. E também, assim, né, algo que começa nesse momento. Começar é sempre mais difícil, né? Dar os primeiros passos é sempre mais difícil. Depois é outra história, mas os primeiros passos é sempre mais difícil. Por isso, parabéns e que a caminhada rara, né, ou a semana rara, ela se torne rara, porque não vai precisar mais falar dela, porque as decisões, as medidas terão sido tomadas. Vou aí para o nosso último intervalo e eu volto já já, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Aqui a gente chamando a sua atenção hoje para a questão das doenças raras, um assunto importantíssimo. A gente se aliando aí a pessoas que estão se propondo a dar primeiros passos, levantar bandeiras, né, de projetos, de ações importantíssimas. E a gente se sente muito feliz de poder participar desse momento, ajudando também aí a levantar essa bandeira importante. Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Celeste. Seu recado final para o nosso telespectador, vereador. É convidar a todos para a nossa audiência pública, segunda-feira, dia 20, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. As portas do nosso Legislativo vão estar abertas para todos poderem participar e com certeza será um dia muito importante para todos nós. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso Facebook mesmo, com a nossa página. Bacana. Eu termino com uma frase, não é? E a frase é: para Deus somos todos raros. É isso aí. Olha só, muito bom. Renato. Muito obrigado. Você é uma raridade também por ter aberto esse espaço. Enfatizar que no dia amanhã, né, venha para Cinelândia, entre no Facebook Jornada Rara, procure no Google sobre Jornada Rara, você vai ter mais informação e sempre que puder conversar a respeito, o mito vai deixar de existir. E o meu apelo aos profissionais colegas de saúde, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que se debrucem também sobre esse tema que os pacientes precisam. É isso aí. Vamos deixar a raridade assim, só para a doença mesmo, mas vamos nos envolver de forma pronta e rápida nessa história. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada pela sua presença, que está aí em casa também, participando com a gente. Terminamos o programa aqui com boa música, gente. Olha só, hoje eu tenho o Jorge Dom e o Mauro Diniz, que estão aqui no estúdio para cantar para a gente. Vocês não têm doença rara não, né? Graças a Deus, não. Não, mas vão se aliar aí nesse projeto Com também certeza. para fazer acontecer e a gente fazer caminhar esse olhar de todo mundo, não é Vamos mesmo? propagar essa campanha aí para que as pessoas parem de sofrer e que o governo, né, os políticos, como for dito, participem desse movimento para que esse sofrimento acabe. Eu aprendi um dia que o governo dá aquilo que o povo quer. Então, o governo tem que fazer, mas a gente tem que pressionar, a gente tem que se mobilizar também. Vamos cantar, vamos Só se for cantar. agora. É com vocês, brigadíssima. Samba na praça, louvando com muita unção. Samba com Cristo, sambista de Cristo, ganhando as nações. Todos por um somos mais fortes, glorifico a Deus. Samba adoração, Jesus é o nosso rei. Vem Mauro Diniz. Samba na praça, louvando com muita unção. Samba com Cristo, sambista de Cristo, ganhando as nações. Todos por um somos mais fortes, glorifico a Deus.
Samba adoração, Jesus é o nosso rei. Aquele verso, mano. Eu vou com fé, evangelizar na Praça da Sé. Se Deus quiser, muitas almas irão se render. Pega o cavaco, pandeiro e viola e venha com a gente louvar. O samba é um forte instrumento pra evangelizar. A nossa rima é pautada na Bíblia, não tem como nos contestar. Operando Deus, não há quem possa nos parar. Vai, Dom! Samba na praça, louvando com muita unção. Samba com Cristo, sambista de Cristo, ganhando as nações. Todos por um somos mais fortes, glorifico a Deus. Samba adoração, Jesus é o nosso rei. Meu Deus é Deus, só Ele tem o poder de curar. Desceu dos céus, cheio de amor para nos perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, deu uma própria vida para nos salvar. Por isso que eu não me canso de lhe adorar. Quem não acredita tá fora da escrita do livro da vida, só vai lamentar o dia que o Papai do Céu chamar pra conversar. Samba na praça, louvando com muita unção. Samba com Cristo, sambista de Cristo, ganhando as nações. Todos por um somos mais fortes, glorifico a Deus. Samba adoração, Jesus é o nosso rei. Eu vou com fé, evangelizar na Praça da Sé. Se Deus quiser, muitas almas irão se render. Pega o cavaco, pandeiro, viola e venha com a gente louvar. O samba é um forte instrumento pra evangelizar. A nossa rima é pautada na Bíblia, não tem como nos contestar. Operando Deus, não há quem possa nos parar. Deus é Deus, só Ele tem o poder de curar. Desceu dos céus, cheio de amor para nos perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, deu a própria vida para nos salvar. Por isso que eu não me canso de lhe adorar. Quem não acredita tá fora da escrita do livro da vida, só para lamentar o dia que o Papai do Céu chamar pra conversar.